Muito bem, vamos lá. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que ninguém mais está falando sobre esse assunto. Foi Jonathan Edwards que pregou um sermão e intitulou como Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão está aí no YouTube, se você quiser assistir, você tem acesso, é só digitar Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas me parece que de lá para cá ninguém mais fala sobre esse assunto, sobre esse outro lado, né, se assim podemos dizer, de Deus. As pessoas acham que Deus é amor e hoje nós estamos criando crentes muito Nutella em relação ao que Deus é e ao que Deus espera deles. Hoje as pessoas já não têm mais temor em relação a Deus, em relação ao sagrado, em relação à vida cristã, ao culto, à devoção, como tinha antes. E isso acontece porque a pós-modernidade, a cultura do mundo entrou na igreja. A igreja que era chamada para fora, né? Essa é a proposta da eclésia, chamados para fora, tem permitido com que o mundo entre dentro das nossas comunidades, dos nossos encontros, e por fim perdeu-se o temor, porque afinal de contas o que tem sido pregado por aí é uma hipergraça. A hipergraça onde Deus ama todo mundo, onde Deus quer o bem de todo mundo, independente da situação. Mas essa hipergraça é um risco gigante que nós corremos, porque não é bem por aí. Então, quero conversar hoje com você sobre esse Deus que se ira. E por que Deus se ira? Talvez você esteja se perguntando. Deus se ira porque há injustiça. Deus se ira porque nós estamos constantemente pecando. E quando eu digo nós, eu além de me incluir, eu também quero, quando eu digo nós, eu quero falar sobre nós, religiosos, nós que cremos. Porque a pior desonra vem daquele que crê e não daquele que não crê. Vem daquele que diz ter fé e não daquele que não tem fé nenhuma. Vem daquele que se diz cristão, que tem carteirinha de diácono, de presbítero ou até mesmo de pastor, mas não dá o exemplo. E Deus está irado com os líderes religiosos, Deus está irado com a nossa maneira de crer, Deus está irado com a nossa expressão de fé, Deus está irado com a nossa devoção, Deus está irado porque hoje nós abrimos a nossa Bíblia ou oramos apenas quando estamos reunidos como igreja. Fora disso, nós não exercitamos a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, e isso tem deixado Deus irado. Deus está irado porque hoje nós, pastores, estamos tratando aquele irmão que tem o dízimo mais alto com uma cadeira de honra, com um cargo de honra, em detrimento do outro irmão que ainda não consegue dizimar e ofertar. Então Deus está irado porque hoje nós abrimos igreja como se abre um negócio. E igreja não se abre, igreja nasce, igreja é um organismo. Eu já disse isso aqui em outros vídeos. Então Deus está irado porque o dom que Ele tem nos dado, nós estamos fazendo um mercado. Então nós estamos vendendo a cura, vendendo o milagre e estamos enriquecendo em favor da fé alheia. Então Deus está irado porque existem falsos profetas. E só existem falsos profetas porque existem falsas ovelhas. Porque as falsas ovelhas é que alimentam os falsos profetas. E esse ciclo não para. Então nós encontramos hoje pessoas que estão na igreja, mas não estão porque amam a Deus. É nítido quando se faz uma campanha, a igreja lota, porque a proposta ali é de barganhar. O que Deus tem para me oferecer? Eu vou fazer um sacrifício, a graça já não vale tanto, e agora eu preciso me sacrificar em prol do milagre, em prol da bênção. E nós estamos tratando a igreja, a noiva,
como um mercado. E eu lembro de quando Jesus chegou no templo e ele viu que ali tinha se tornado um mercado. Então a Bíblia fala que ele vira as mesas. Jesus se irou quando viu a situação da casa de Deus. E ele virou as mesas e ele agrediu os cambistas, aquele pessoal que estava ali fazendo da casa de Deus um comércio. E é interessante que o texto diz que, referindo a essa situação, que o zelo pela sua casa me consumirá. Então a ira de Jesus era a maior expressão de amor que ele tinha por aquilo que Deus tinha construído. Por isso que Deus está irado. Deus está irado porque ele ama, porque ele é amor. A essência dele é amor. E se a essência dele é amor, a justiça dele vem pautada em ira. Eu preguei ontem lá na igreja sobre esse assunto. Acho que vou ter que fazer esse vídeo em 2 etapas. E eu disse assim: Deus está irado porque ele ama muito. A maior expressão de amor é a ira de Deus. É como se eu fosse agredido por alguém e o meu pai não fizesse nada, ou a minha mãe não fizesse nada. Mas se a minha mãe me ama, né? Mediante essa agressão, ela se revoltaria de uma forma tremenda. Ela seria tomada por uma santa ira, porque feriram o seu filho. E eu trago isso para o Evangelho, para a palavra, e eu tento entender e compreender um pouco a ira de Deus. Feriram o seu filho, e ele viu o seu filho pedindo ajuda, pedindo socorro. Já a gente vai falar um pouco sobre isso. E as pessoas que o feriram, as pessoas por quem o filho dele morreu, não estão nem aí para o sacrifício. Por isso Deus está irado. Então eu quero conversar um pouco disso com você. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você tiver paciência, esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Eu quero só trazer luz sobre esse assunto. Trazer luz, trazer clareza e de alguma forma poder ser bênção na sua vida. Tá bom? Eu quero iniciar esse bate-papo com a leitura de Romanos. Eu não vou ler todo o texto, mas se você tem uma Bíblia na sua casa, eu te aconselho a ler todo esse texto. Romanos 18 até o 32, leia dos 18 até o 32. Eu vou apenas pincelar algumas coisas aqui para que a gente possa compreender melhor esse assunto. Diz assim, Romanos 1, 18 ao 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Esse entregar aqui Deus os abandonou. É como se Deus não fizesse mais questão desse povo que, conhecendo ele, não o honrou. Então o texto disse, e Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos. Eu disse isso lá na igreja, que a pior coisa que pode nos acontecer não é Deus nos entregar para o diabo, é Deus nos entregar para nós mesmos. E foi isso que aconteceu. Deus os entregou, segundo os desejos pecaminosos do seu coração,
para a degradação do seu corpo entre si. 25, Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, mulheres com mulheres, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. 32. Embora 28, vamos lá, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia, tornando-se cheio de sorte, de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que o praticam. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? Essa carta de Paulo aos Romanos, essa indignação, e o texto iniciando Romanos 1,18, portanto a ira de Deus é revelada, Deus está irado por tudo aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo. Nós fomos entregues aos nossos prazeres, nós fomos entregues ao nosso coração e não tem coisa boa no nosso coração. E Deus está irado. Romanos 2, 5, olha o que diz o texto. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa foi só uma introdução sobre aquilo que eu quero conversar com vocês. E eu quero encerrar com esse texto aqui. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Cuidado. Cuidado com isso. Hebreus alguma coisa, Hebreus 10, se eu não me engano, vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos voltar a ter temor. Nós precisamos voltar a ter respeito. Nós precisamos tratar as coisas sagradas como de fato elas são. Nós precisamos voltar a ter temor em subir em um púlpito e pegar um microfone. Hoje as igrejas parecem mais um programa de entretenimento. Cada hora vai um e apresenta a sua peça. Cada hora vai um e apresenta o seu talento e o resto dos irmãos somos jurados. Nós estamos num The Voice evangélico. Que nota você dá? Eu sou de uma época que tinha medo no coração por aquilo que Deus pudesse fazer quando de uma forma impura nós subíssemos ao altar. Por isso, antigamente havia mais arrependimento do que hoje, porque havia temor. E hoje as pessoas não se arrependem porque uma vez que elas cometem um erro e elas veem que nada aconteceu,
elas acham que está tudo bem, mas saiba que tudo que você faz está sendo contabilizado para o grande dia do juízo. E Deus está irado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vou fazer um segundo vídeo e espero de coração que você reflita sobre isso. Reflita sobre a sua vida. Estou vivendo a minha espiritualidade independente, não preciso ir para a igreja. Isso é um engano de Satanás. E Deus está irado. Deus está irado. Vou fazer um segundo vídeo e nós vamos continuar sobre esse assunto. Tá bom? Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva. Eu tento trazer algo relevante aqui para vocês, algo que Deus tem ministrado, coisas que eu queria ter ouvido, dicas que eu queria, conselhos que eu queria receber e que me livraria de tantas dores e sofrimentos. Estou trazendo aqui porque eu trato isso aqui como uma missão e espero de coração que você tenha sido abençoado. Abraço, tchau, tchau.